eles são invisíveis. São pessoas Então, invisíveis. quem percebe que eles são pessoas, que são gente, que tal, isso tem um valor muito grande para eles, né? E muitas vezes, Aliás, isso tem valor para qualquer um. para qualquer um, muitas vezes esse primeiro contato foi através do sorriso. Foi? Foi passando por ele, dá um sorriso e aí tudo bem, dá o tal do sorriso largo, Aham. né? E porque eu acho que por elas serem invisíveis e sofrerem violências diversas, verbais, físicas, às vezes a gente passa por eles e eles estão com a fisionomia fechada, estão carrancudos. Estão na defesa, né? Na defensiva, porque eles vão ser agredidos. Sim. E aí eu tô passando por eles, de repente, só pelo fato de eu estar sorrindo, já quebrou uma barreira e já começamos a ter a oportunidade dessa comunicação. Olá, começando um outro Visagismo em Foco. E hoje nós temos de volta meu amigo, o Gustavo Silva, que vai falar sobre várias coisas, principalmente sobre humanismo, identidade, e é uma pessoa fantástica, é, apelido de Gustavo Sorriso Largo, porque ele sempre está de bom humor. Só que o Gustavo teve uma situação, uma condição que ele sofre de múltipla esclerose, que começou a aparecer quando você tinha 25 anos, né? Não foi antes, eu estava com 22 anos. Em 22 22 anos. anos. Então, Nossa. foi uma situação que eu comecei a sentir um formigamento na perna, um pouquinho de dificuldade para andar. E aí, naquele momento, eu achei que pudesse ter exagerado em alguma atividade física. Porque até Uhum. então eu fazia diversas atividades. Então, eu fazia natação 3 vezes por semana, jogava futebol do final de semana, eu fazia os meus deslocamentos praticamente todos a pé. Então, pensei, exagerei em alguma coisa e aí estou comprometendo alguma parte ortopédica. Sim. Procurei ortopedista e ele falou: cara, a sua parte ortopédica está excelente, você tem força, tá tudo funcionando bem. Procura um neurologista. E daí em diante foi quando começou a minha saga. Mas demorou para realmente diagnosticar Demorou. como MS, né? Hoje está mais fácil, a esclerose múltipla é mais fácil a identificação, o pessoal está melhor preparado. Uhum. Mas lá em 2004 era difícil. Eu fiz alguns exames iniciais. Eu fiquei de dezembro de 2004 até mais ou menos junho de 2005 fazendo diversos exames e que não apontava nada. E mesmo assim, com todos esses resultados, sem apontar alguma coisa conclusiva, não foi identificado de primeira. Eu fui ter uma conclusão mesmo efetiva perto de 2010. Nossa Perto de Senhora. 2000. Então, de 2005, vamos dizer assim, até 2010, foi um período de investigação. E Eu não tinha um o especialista me acompanhando ainda. que passava pela sua cabeça? Felipe, na minha cabeça, é muita confusão, assim, você não consegue associar, você fica na indecisão, na indefinição de saber qual que é o seu diagnóstico, porque a partir do momento que você tem um diagnóstico identificado, você passa a correr atrás de tratamentos e de qualquer coisa que possa melhorar a qualidade de vida, que possa amenizar os efeitos da doença ou até mesmo curar. A Uhum. esclerose múltipla, a gente sabe que ela é uma doença sem cura, são causas desconhecidas, então Uhum. hoje ela ainda não tem cura, apesar de existirem estudos que estão bastante avançados e que pode ser que em breve a gente tenha uma notícia boa em relação a Nossa, que isso. legal. Uhum. Mas são estudos ainda, tá fazendo experimentos em animais, ainda não chegou numa parte, por exemplo, de fazer teste em humanos. Sim. Mas respondendo aí, voltando para a pergunta que você me fez, quando você não tem a identificação daquilo que está te causando um problema, você não sabe o que fazer. Pode Uhum. ser uma. E aí, o que que Mas acontece? passava pela sua cabeça que era esclerose múltipla? Não, porque Isso não era uma não, hipótese. não era uma hipótese, porque eu também era uma coisa desconhecida também para mim. Sim. E aí, qual que é o grande problema? Você começa a fazer pesquisas no Google com sintomas. Doutor Google. O Dr. Google, o Google ele é uma ferramenta maravilhosa, mas ao mesmo tempo ele pode ser uma coisa muito prejudicial. Então, quando eu colocava no Google os sintomas que eu tinha, ele me dava algumas
possibilidades de diagnóstico complicadíssimas. Então, por exemplo, tinha uma opção lá que poderia ser a síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença, ela é degenerativa e ela leva à morte. Isso é mais grave do Mais grave do que a esclerose múltipla. Por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, ela também pode levar à morte num período de tempo curto, mas a esclerose múltipla não. Ela, apesar de ser uma doença progressiva do sistema nervoso central, ela não te leva. Ninguém morre de esclerose múltipla. Ele leva a incapacidades. Algumas incapacidades, alguns problemas de mobilidade, que é o meu caso. Sim. Então, hoje eu tenho 1 milhão de limitações, mas eu tenho 0 impossibilidade. Eu entendo que eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu me adapte para isso. Sim. Então, hoje eu faço uso de uma cadeira de rodas, hoje eu faço uso, por exemplo, de transporte público adaptado. Então, essas coisas acabam melhorando e dando qualidade de vida. Mas ainda voltando lá na sua pergunta inicial, o que se passava na minha cabeça? O que eu pensava? Como é que é isso? É um turbilhão de emoções, porque ao mesmo tempo você tem que estar preparado e fortalecido para o que vier, mas você não sabe o que você não sabe o que pode vir. E aí eu te pergunto, por exemplo, quem consegue estar preparado e forte o tempo todo? Apesar de eu ter essa característica e esse apelido do sorriso largo que você comentou no início do episódio, aqui da nossa conversa, de estar sempre sorrindo, sempre estar forte, sempre procurar estar animado, mas eu não consigo manter essa animação o tempo todo. Eu acho que ninguém consegue. Eu tenho na minha cabeça assim. Só que sorrir ajuda. Ajuda. Porque se eu já tenho esse monte de problema, eu já começo o meu dia com um monte de problema. Se eu não sorrir para tentar minimizar os efeitos desses problemas todos, o meu dia tende a ficar cada vez pior, se ele mal começou. Então já vou começar ele de bom humor, já vou começar ele com um sorriso. Tem hora que não é sempre que eu consigo, mas eu tento manter... Mas no início não deve ter sido assim, né? Nem um pouco, nem um pouco. Lá no início, principalmente quando eu tive o diagnóstico da esclerose mesmo, isso por volta ali de 2010, 2009, 2010, e num determinado momento eu parei meu carro e chorei. Mas nunca deu raiva? Sim, eu tinha raiva e a pergunta que eu fazia era por que eu? Acho que eu já comentei com você, acho que talvez... Não, você nunca falou isso. Nunca falei. Então a pergunta que eu fazia, eu falei, por que eu? Porque a gente tende a achar que nós somos boas pessoas, eu sou gente boa. Você não merece todo isso. mundo, eu não mereço isso. Só que... Não, mas ninguém merece. Ninguém merece. Só que a hora que eu entendo, não foi de primeira, claro, mas fazendo uma reflexão, quando eu entendi que essa pergunta é uma pergunta egoísta, porque quando eu falo assim, por que eu? O que eu estou dizendo com essa pergunta? Eu estou dizendo que você poderia ter, mas eu não. Que o pessoal da técnica, que o pessoal dos bastidores poderiam ter, mas eu não. Então, o que me leva a ter esse nível de privilégio que eu não posso ter essa doença, por exemplo? E outras pessoas poderiam ter. A mesma coisa foi falar, ainda bem que não foi comigo. Ainda bem que não foi comigo, exatamente. É uma pergunta egoísta, é uma afirmação egoísta. Sim. Né? Só que a partir do momento que eu entendi... E insensível, né? Insensível. Mas veja, eu não estou fazendo um julgamento disso. Por quê? Nessa situação... Não, mas não é? É emoção, né? Na emoção, você tende a ser egoísta. Mas o que facilitou eu ter o sorriso largo até hoje? Na hora que eu consegui entender que a pergunta não deveria ser por que eu, mas sim deveria ser por que... Na verdade, é o contrário. Por que eu? Mas a pergunta, por que não eu? E aí você começa a enxergar os caminhos e a própria doença de forma diferente. Sim. Então, por que não eu? De repente, se eu não tivesse essa condição dessa patologia, que eu nem gosto de chamar de doença, eu chamo de problema. Mas enfim, a patologia, a esclerose, se eu não tivesse ela, talvez eu não estaria aqui conversando com você pela segunda vez. Sim. Tendo essa oportunidade, por exemplo, de estar expondo para quem está nos assistindo como é que eu levo a vida, como é que eu penso sobre isso, e entre outras milhares de coisas, né? É aquela coisa que nada é absolutamente ruim, nada é absolutamente bom. Nada é absolutamente bom. Eu lembro que uma das melhores coisas que aconteceu para mim foi
talvez o pior época da minha vida. Então foi um desastre financeiro, etc., mas impulsionou para caminhos que hoje eu agradeço, né? Entendi. E só que na hora você não vê assim, né? Você vê Tem a ver outra com coisa. aquele livro O Caos Criativo, né? É Uhum. no caos que você começa a desenvolver a criatividade para poder superar essas dificuldades, essas. E a sua, o que que mudou na forma de como você leva a vida? Assim, é, como que você era antes e como você, o que que isso, no que você se transformou? O que que mudou na sua forma de encarar a vida? Felipe, eu acho a forma de encarar a vida, principalmente eu percebo hoje é o seguinte: eu sou mais atento aos detalhes. Então, antes da doença, né, do início das limitações, dos Que primeiros é aos sintomas, poucos, né? que aos poucos ela é uma doença progressiva. Uhum. E isso foi o meu maior problema, porque de 2004, ali, final de 2004 até 2014, mesmo eu tendo o diagnóstico em 2010, por 4 anos ali, além, após o diagnóstico conclusivo, eu ainda fiz tratamentos paliativos. Eu não Sim. fiz um tratamento adequado para poder conter a progressão da doença. Por ser uma doença progressiva, qual que é a intenção dos neurologistas especializados nessa doença? Ou você estabiliza totalmente para a progressão da doença, ou você faz com que a progressão dela seja o mais lento possível. Uhum. Eu, nesse Você período, perdeu praticamente 10 anos. praticamente 10 anos. Praticamente 10 anos. Tudo bem que os primeiros anos foram sem diagnóstico, então eu não considero que Sim. foram perdidos. Mas de 2010 até 2014, que foi quando eu conheci a doutora Renata, a famosa doutora Renata, e aí a gente conseguiu atacar a doença com tratamento de forma eficaz. E hoje, Uhum. de 2014 até hoje, eu tenho as manifestações da doença via exames de ressonância, elas estão totalmente estabilizadas. Claro Uhum. que eu tenho hoje uma limitação maior do que eu tinha lá em 2014, mas muito provavelmente por uma associação da infecção de Covid. Isso. Eu Então, lembro que foi uma época que, quando você teve uma piora significativa, que a gente significativo. visível, né? É, isso eu, Você caminhava com certa facilidade, facilidade não, sim, mas com auxílio de você, uma bengala. sim, mas você parou de poder fazer isso. É, isso me E limitou bastante. E eu tive Covid em 2 oportunidades. eu Eu tive a lembro. Covid antes da vacina, que foi uma preocupação grande lá em casa por causa disso, e depois da vacina, que eu acho que é claro que ela teve uma associação com a doença que me prejudicou bastante, mas por conta de eu ter já tomado a vacina, eu fiquei um dia ruim. No Uhum. outro dia eu já estava beleza de novo. Foi quando eu tive. Foi quando você Eu teve. acho que eu passei para você. Eu Eu, eu acho que foi numa das eu nossas fui o conversas. culpado. Não, porque eu estava no hospital, né? Você não sabia E eu não sabia. e a gente Eu peguei no hospital, fui é, lá e fiquei na sua casa um foi. dia E aí, e você pegou. 2 dias depois, apareceu o sintoma e você também teve. Aí meia culpa. Meia culpa. Não tinha como saber. Não tinha sabido. Então, voltando ali no que você me perguntou, o que eu percebo de que eu faço diferente hoje? Eu fico mais atento aos pequenos detalhes do dia a dia. Então, por exemplo, na hora de tomar um café, hoje para mim o cafezinho ele é um ritual. Uhum. Ele é quase que um processo litúrgico, E você sagrado. valoriza esses. Valoriza esses momentos. Que Hum. até antes da. Tudo bem que eu acho que também tem a ver com a idade, a gente vai ficando mais maduro também, Uhum. mas eu acho que se eu não tivesse passado por isso tudo, eu poderia até amadurecer por conta da idade, mas talvez demoraria um pouco mais até. Sim. Então, esses pequenos momentos que parecem que são é, mais alguma coisa ali no seu dia a dia, para mim não, para mim tem uma importância. Então, eu não sou, por exemplo, um consumidor de café. Eu acho que, assim, pensando numa média, eu devo tomar uma xícara por dia, Uhum. na média semanal. Mas quando eu faço o consumo do café, sempre está com alguém
E a gente E tá é especial. conversando, e é um momento especial. Fizemos isso já Sim, várias vezes. algum tempo atrás, né? Isso. Pouco tempo atrás, precisamos repetir, inclusive. Agora eu não posso tomar café. Você não pode tomar o café, mas Então enfim. essas são as minhas Eu vou limitações. tomar um café, você vai tomar uma água Isso. com gás, Não, mas eu tomo um café com a você. gente faz o Porque... ritual. E eu entendo isso como praticamente uma liturgia, é um momento sagrado. Para mim, tem essa importância. Sim. Claro, estou falando do café, mas tem outras milhares de coisas que eu acabo tendo essa percepção aguçada. Por exemplo, eu percebo hoje que as pessoas que estão em situação de rua, por exemplo, próximo ali da onde eu moro, na região da Paulista, eu percebo que as pessoas, de uma maneira geral, por conta da pressa, do trabalho, do deslocamento, essas pessoas em situação de rua, elas são só parte da paisagem urbana, São invisíveis, são né? invisíveis. Isso para mim já não acontece mais. Uhum. Provavelmente isso é por conta da minha situação patológica. Me trouxe essa sensibilidade de prestar atenção de forma mais refinada ao meu entorno. Uhum. Então, eu paro para conversar com essas pessoas. Tem Uhum. pessoas em situação de rua que estão ali próximo da onde eu moro hoje, que eu conheço elas pelo nome. Uhum. Outras, elas me conhecem pelo time que eu torço. Então, esse contato, às vezes eu estou indo para fazer a minha atividade física, eu faço pilates 3 vezes por semana, e aí passo por essas pessoas e a gente se cumprimenta. No final do ano, agora na passagem do ano, né, depois da corrida de São Silvestre, aí teve o Réveillon na Paulista e tal. E aí eu passei por uma pessoa dessa no dia 1º ou no dia 2, não me recordo agora qual foi, mas foi logo na transição, na virada do ano. E a pessoa veio, me cumprimentou e falou: Cara, esse ano vai ser sensacional para você vai ficar bom, você vai sair dessa cadeira. Então você vê que, assim, a mesma Eles torcem para preocupação, você. eles torcem por mim. A mesma preocupação que eu tenho em relação a eles, a gente não pode fazer tudo, mas às vezes um sorriso já Sim, muda o dia dessa pessoa. muda. Mas eles têm essa preocupação comigo também. É porque eles são invisíveis. São pessoas Então, invisíveis. quem percebe que eles são pessoas, que são gente, que tal, isso tem um valor muito grande para eles, né? E muitas vezes, Aliás, isso tem valor para qualquer um. para qualquer um, muitas vezes esse primeiro contato foi através do sorriso. Foi? Foi passando por ele, dá um sorriso, e aí tudo bem, dá o tal do sorriso largo, Uhum. né? E porque eu acho que, por elas serem invisíveis e sofrerem violências diversas, verbais, físicas, às vezes a gente passa por eles e eles estão com a fisionomia fechada, estão carrancudos, Estão na defesa, né? na defensiva, porque eles vão ser agredidos. Sim. E aí eu tô passando por eles, de repente, só pelo fato de eu estar sorrindo, já quebrou uma barreira e já começamos a ter a oportunidade dessa comunicação. E isso é uma coisa, eh, de certa forma, então seus valores mudaram, né? Eu acho que os meus valores, eu não acho que eles mudaram. Eu acho que eles se aperfeiçoaram. Sim. Porque é o que eu falo. Você sempre, porque você tem uma consciência social, Sim, você sempre teve isso? sempre tive. Sempre Uhum. tive, mas foi aguçado. Sim. Eu sempre tive, mas era uma coisa que eu não tinha uma prática corriqueira. Eu não Uhum. prestava tanto atenção. Hoje eu consigo entender que eu sou uma pessoa racista, eu sou Uhum. uma pessoa homofóbica, eu sou eu sou machista e todas essas coisas ruins que existem, mas eu sou tudo isso em desconstrução. Então, Então, porque nós fomos criados porque para ser isso. o mundo foi cruel com Com as todo pessoas mundo. que sofreram por causa disso e com as pessoas que foram moldadas a praticar esse tipo de violência. E eu me incluo nisso. E até outro dia, ouvindo um podcast também, que é uma coisa que eu consumo bastante, a pessoa falava assim: beleza, legal, vocês estão em desconstrução e tal, mas eu já cansei de ouvir que todo mundo está em desconstrução. Quando que vamos começar a construir alguma coisa? Sim. E aquilo me pegou de um jeito assim, a tal da sensibilidade, sabe? Aí eu O falei, que essa desconstrução, uma coisa muito interessante que você está falando. Uma das coisas que me ajuda muito é justamente o MDID, o visagismo,
Porque hoje eu olho para uma pessoa e eu já automaticamente faço análise do rosto e do temperamento. Então, quando a gente faz isso, a gente está olhando o ser humano. Sim. E você não está vendo mais se é rico, se é pobre, se é homem, se é mulher, se qual o gênero, qual é a sexualidade, nada. Você vê o ser humano. E isso já é fantástico, porque você você está vendo quem é o Gustavo, né? Quem é esse Pedro aí? Quem é essa pessoa que está na rua ou quem é essa pessoa que está no banco ou que está me atendendo num tal lugar, um executivo, o Perfeito. que seja, né? Quem é essa pessoa? É uma pessoa legal? É uma pessoa que é interessante, que temperamento tem, etc e tal. E então você desfoca daquilo que você foi ensinado a observar. Porque realmente nós fomos ensinados para serem justamente o que você disse. E julgar, né? A gente julga. Julgar, não, Julga o tempo todo. é de. é, eu acho que é ao mesmo tempo um medo do diferente e uma forma de se valorizar, de se mostrar que, não, eu sou importante, eu Sim. sou especial. Então, eu lembro, assim, na Inglaterra, na escola, era dada uma importância enorme a ser inglês. E todas as matérias da escola, da história, foram dadas de forma para valorizar o que os ingleses fizeram. Tá. Todas as atrocidades, a pirataria, etc., foram valorizados, como você achar que ser inglês é a coisa mais maravilhosa do Do mundo mundo. de ser. Que é uma besteira total, Sim. porque há ingleses bons, há ingleses ruins, há ingleses terríveis, etc. e tal. Inglês não caracteriza ninguém, não identifica ninguém. Perfeito. E essa é uma outra questão. O seu senso de identidade mudou? Então, eu acho que mudou. Mudou porque até antes da doença, é aquilo que você sempre fala. A gente procurava tentar se encaixar em algum grupo. Uhum, Então era o grupo sei lá, dos roqueiros, o grupo dos jogadores de vôlei, do uhum, futebol e assim por aí. Depois da doença, e principalmente depois que eu comecei a ter vivência, conviver com pessoas que são visagistas, pessoas que são Image ID, conversando com você, conversando com a Sônia, que eu comecei a vivenciar esse mundo do visagismo, eu consegui perceber a individualidade das pessoas. uhum. Cada ser humano é único. Não tem uma coisa que serve para o Felipe que eu vou repetir e replicar no Enzo, por exemplo, ou na Letícia, ou na Simone, ou no Cláudio. Uhum. Cada um é único E tem um universo único, e né? tem um universo único. E isso parece, num primeiro momento, quando você não conhece, não se aprofunda nas conversas, no conhecimento, parece loucura, porque você fala assim, como que pode ter uma coisa para cada indivíduo? Vamos ter que padronizar, Sim. porque você pensa na linha de produção. Porque são bilhões, São né? bilhões, são 8 bilhões de pessoas no mundo. Como que cada um vai ter a sua identidade, aquela sua individualidade? Você fala, não é possível. E aí, fazendo algumas contas, né? Uma vez a gente já fez aqui Só na imagem na tem imagem, você consegue fazer fica bilhões bilhões de de contas. opções, né? E isso me tornou uma pessoa mais sensível para perceber ou tentar entender algumas atitudes do outro. Porque às vezes a pessoa faz uma coisa e você tende a ficar com raiva, por exemplo. Uhum. E aí você fala, não, mas por que essa pessoa está fazendo isso? O que aconteceu lá atrás? Como é que ela foi tratada? Como é que começou o dia dela? Ou talvez seja simplesmente o temperamento dela que eu não compreendo. Exatamente. Exatamente. Que é diferente do meu, por exemplo. Sim. E aí você começa a ficar mais atento a perceber esses pequenos sinais, Uhum. que às vezes não são tão pequenos, Sim. né? Pode ser uma coisa
gigantesca e aquilo te afetar. E aí você fala, não, peraí, é porque o temperamento dela tornou ela explosiva por uma situação que o meu temperamento não seria uma coisa tranquila, eu levaria com mais tranquilidade. E aí, essa proximidade com essas pessoas, então com o Cláudio, com a Simone, com o Lu, com o Felipe, com a Sônia, enfim, conheci o André agora, não o conhecia pessoalmente, então assim, isso aí só vem a acrescentar maiores informações para o meu jeito de agir e de pensar outras pessoas em situações diversas. Então, quando você canta, né, no coral, né, Canto no coral da igreja. da igreja, né, e você vai para uma igreja, tá todo mundo lá, aparentemente dentro de um grupo homogêneo. Aí você percebe que não são tão homogêneos quanto se parece, né? Não, não são. E isso é um conflito que eu tenho hoje, inclusive, porque apesar deles não serem homogêneos, como parece, mas o entorno tenta fazer com que sejam. Sim. E aí isso começa a me incomodar. Querem padronizar todo mundo. Padronizar. E é isso que hoje eu entendo, mas isso aí é uma discussão, já vai pro lado mais filosófico, e aí. Mas é importante porque cada um está sendo pressionado de uma Exato. forma, e isso eu acho que é fundamental para compreender dentro do visagismo, aliás, da relação humanas, tudo. Humanas. Mas dentro, se a pessoa que é visagista tem que compreender isso, que aquele indivíduo que está na cadeira, na sua frente, ela está sofrendo um monte de pressões, De todo o meio que ela frequenta, né? É no sim, trabalho, na para ser igreja. algo que talvez ela não é. Exato. Então, Perfeito. quem é essa pessoa? Perfeito. E isso é de você estabelecer quem sou eu? O que me faz ser eu? E aonde pertenço? Aí essa pergunta é difícil. Eu pertenço aonde? Para você, a, a múltipla esclerose, ou esclerose múltipla, eh, afetou essa questão de pertencimento? Então, afeta. Afeta porque não por conta da minha pessoa, mas eu percebo que as pessoas que fazem parte do meu círculo, muitas vezes elas tendem a não me convidar para alguma coisa pensando na dificuldade que eu possa ter para fazer um evento qualquer que seja. Eles presumem, Eles presumem que eu possa sem perguntar para sem você, perguntar. Só que assim, quem melhor para responder qual que é o grau da dificuldade do que eu mesmo, você mesmo, né? né? E eu percebo que não é por mal, mas É, um excesso de zelo que as pessoas têm que que não acaba sendo uma exclusão. que acaba sendo uma exclusão. Então, Uhum. hoje eu não me permito, eu não me excluo de nada. Então, se eu Sim, quero porque assistir você um faz jogo, praticamente tudo que praticamente você... tudo, se eu quero assistir um jogo de futebol, eu vou na multidão assistir um jogo de futebol. Claro que eu preciso de um lugar diferente para eu poder chegar com a minha cadeira de rodas. Sim. E hoje aqui no Brasil, em São Paulo, no Brasil não posso falar, mas em São Paulo principalmente, está se tendo um cuidado maior com essas situações, com essas pessoas que precisam de uma mobilidade diferente. E, por exemplo, eu soube, através de um amigo, que o Rock in Rio, eles montaram um comitê, por exemplo, de acessibilidade, mas num primeiro momento eles pegaram pessoas em situação de cadeira de rodas. Uhum. Só que eles esqueceram, por exemplo, de pessoas com deficiência visual, das pessoas que são cegas, eles esqueceram das pessoas que são autistas, das pessoas que são surdas, por exemplo. Então, esse tipo de adaptação do lugar é diferente. Você tem que pensar em Tem que todos. pensar em todos. Então, numa próxima edição que teve, eles já montaram um comitê diferente, trazendo diversas pessoas que precisam de situações diferentes, de algum tipo de Sim. acessibilidade diferente, por exemplo, do cadeirante, do cego, do autista. Então, conseguiu reunir um número de pessoas maior. Entendeu? Então, eu percebo que nos grandes centros, então São Paulo, Rio de Janeiro, grandes eventos, está se tendo uma preocupação maior com essas pessoas, para não excluírem. Uhum. Mas, ainda assim,
Eu As ti- nossas calçadas. As calçadas são terríveis. O que eu percebo, por exemplo, eu vou dar um exemplo da Fórmula 1. Que ele foi para a Fórmula 1 debaixo de uma chuva torrencial. Então, se isso não limita ir para uma. O que que limita, né? Esse ano que passou, quando a gente porque esse ano foi um caos. A Sim. Fórmula 1 esse ano de 2024 não tiveram os eventos do sábado por conta de uma chuva torrencial, como você Sim. falou. E aí todos os eventos foram adiados para domingo de manhã. Uhum. Então, se tinha que chegar cedo no domingo para poder acompanhar os eventos que já estavam programados para domingo, tinha que chegar mais cedo ainda para poder acompanhar os eventos que eram para ter sido no sábado. Então, quando eu saí de casa no domingo, devia ser umas 5:30 da manhã, mais ou menos, eu olhei pro Enzo, pro meu filho, e falei para ele, falei, cara, o que que a gente tá fazendo da nossa vida, Vocês cara? são dois doidos. Porque já tava chovendo. Sim. Já que a gente abriu o portão do prédio, já tava chovendo. Eu falei, cara, se a gente saiu do autódromo no dia anterior, debaixo daquela chuva, que normalmente em Interlagos, o que acontece lá não reflete o restante da cidade, pode ser que reflita. Uhum. Mas normalmente lá vai chover, vai fazer frio, vai fazer um sol absurdo, tudo no mesmo dia ou no mesmo final de semana. Eu falei, cara, se a gente já tá saindo de casa, debaixo de chuva, uma hora dessa, imagina quando chegar em Interlagos. Eu falei, o que que a gente tá fazendo? Mesmo assim foi. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim: bom, vamos. Não vamos pensar, só vamos. E aí fomos e foi um caos. Seja de que Deus E foi um quiser. caos, e a corrida foi maravilhosa, mas foi um caos. A Enfim. semana seguinte foi perdida, né? Foi perdida. É aquilo que Você eu falo pra ficou você. destruído. O Enzo demorou uma semana pra se recuperar. O Enzo, normal, não tem problema nenhum. Eu demoro 15 a 20 dias pra poder voltar ao meu estado normal. Mas caótico. Então, eu percebo, por exemplo, eventos como o da Fórmula 1, eles já têm uma preocupação com as pessoas que precisam de espaços acessíveis. Uhum. Mas aonde que eles pecam? E isso é geral, não é só na Fórmula 1, isso é geral. Quando eles se preocupam em fazer o evento ser um evento acessível, eles não colocam pessoas ou grupos e departamentos públicos que tenham pessoas especializadas Pra... nas patologias como um todo, para poder fazer uma coisa adaptada de verdade. Entendi. Então, às vezes, eles colocam assim: não, eu vou colocar um banheiro acessível, eu boto uma rampa lá e tá tudo bem. Só que a rampa. só que a rampa ela tem uma inclinação de 15, 20%. Não, não pode. 20% é uma rampa de estacionamento de veículos. Sim. Uma rampa para você acessar com cadeira de rodas, ela tem que ter no máximo 8% de Você inclinação. imagina, você tem uma cadeira motorizada, e se você não tiver motorizada, Não, não vai. não, você tem que ser de Imagina, uma força enorme. imagina uma pessoa que ela tá sozinha, ela tem que fazer a cadeira de rodas dela andar, ela tem que abrir a porta do banheiro ou da onde ela vai acessar e subir uma rampa que tem mais do que 8% de inclinação. Ela não consegue. Então, essa é uma crítica que eu faço a aos produtores dos eventos. Sim. Tem que trazer as pessoas que são. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos a Secretaria da Pessoa com a Mobilidade Reduzida, da pessoa com deficiência. Tem que chamar essas pessoas, não para eles verificarem como é que ficou o resultado, Como vai mas ficar? para eles participarem da criação do. Para não errar nada. Para não errar em nada. Então, fazendo uma associação com o que nós estamos conversando, com o que é o foco do nosso, o visagismo em foco, não adianta eu sugerir a mudança da imagem de uma pessoa se a pessoa não é especialista, ela não tem uma especialidade, o conhecimento do visagismo, conhecimentos que possam levar aquela pessoa a ter a imagem adequada, porque ela pode prejudicar. Sim. O fio de cabelo pode ser completamente inadequado para a solução que você está dando. Ele vai estar lindo, o serviço vai estar lindo, mas Hum. totalmente inadequado. Exatamente. Então, essa coisa de prever as coisas. Eu lembro que teve uma designer que viu a sua avó, que gostava de cozinhar. E ela começou a ter problema de artrite na mão. E ela não conseguia pegar os instrumentos, a coisa para descascar batata, por exemplo. Tá.
se você pega um descassador de batata normal que tem aqui, é uma coisinha de ferro que é, é- é horrível aquilo de pegar. Sim. Se você começa a ter uma dificuldade de mobilidade na mão, você não consegue pegar aquilo. E aí ela começou a pensar, nossa, como que deve ser para ser velho? E eles não fazem design para velho. Então, ela se vestiu como velha, colocou óculos embaçados e saiu simulando ser velha, e não conseguia andar, etc e tal, e começou a observar as coisas que podiam ter um desenho melhor. Por exemplo, caixa de sabão em pó. Hoje parece que eles estão com uma tampinha Sim. melhor. Mas era um serrilhado que você não Não conseguia conseguia, abrir. né? Você tinha que pegar uma faca e abrir com uma faca. Imagine, eu vi meu pai, com minha idade Tá. hoje, tentando abrir aquilo. Eu falei, ele vai se matar com aquela faca. E a pessoa que está fazendo o design não pensa Não nisso. pensa. Não pensa como que é que quais são as limitações de quem tem múltipla esclerose? Eh, Você já não tem a força na sua mão. Não. Para você pegar uma xícara de café é Uma difícil. xícara de água. Eu pego ela aqui, para não correr o risco de derrubar, eu apoio com a outra mão aqui embaixo do copo, ou eu ponho o dedo, esse dedinho aqui Sim, embaixo aqui, para você poder já dar uma descobriu. firmeza maior. Você já descobriu Já como descobri fazer. como é que eu tenho mais. Mas, por exemplo, quem desenhou essa caneca não tem a menor ideia dessa minha Sim, necessidade, por exemplo. exatamente. E é muito pesada para Muito você. pesado. Então, são várias coisas que não é adequada para você. Então, como é que você faz um design de uma caneca para quem tem esclerose múltipla? Na realidade, o que serve para você serve para mim. Exato. E no fundo, é melhor para todos. Porque é um design melhor para todos, porque facilitou para todos. E você só vai, você sendo o desenvolvedor, você só vai conseguir saber disso se você ouvir as pessoas que vão usar. Sim? E não usar todos. Ah, não, Uhum. eu vou fazer para a maioria. Não, ouve todos. Você consegue fazer uma coisa boa para todo mundo, inclusive para quem você acha que não vai precisar. Tem um laboratório aqui em São Paulo, um laboratório farmacêutico, que uma vez por ano, sempre na época do mês da conscientização da esclerose múltipla, ele monta uma coisa que chama Casa da Esclerose Múltipla. Então ele coloca vários acessórios ali, várias situações que simulam uma pessoa com esclerose múltipla. Então você é uma pessoa normal, você vai entrar na casa e ele vai te dar, colocar algumas coisas, alguns acessórios em você para simular o que uma pessoa com esclerose múltipla passaria naquela situação, estaria Uhum. passando. Então, por exemplo, ela coloca umas luvas de boxe e fala para você estender roupa no varal. Então, Impossível. é para você ter a ideia do que uma pessoa com esclerose múltipla passa quando ela tenta, por exemplo, E está, pendurar uma roupa no varal, e está numa cadeira de rodas, numa né? cadeira. Então tem várias situações ali que ele consegue É aquela, reproduzir. aquilo É, está lá no alto, é. você não vai conseguir pôr nunca. Por exemplo, você vai no McDonald's e aí tem aquela. Hoje você não faz o pedido mais no balcão, você faz o pedido tudo nos totens ali no. Você Mas tem digita coisa que está alto demais. Não e tá? aí ele tá lá em cima. Aí, por exemplo, eu chego com a minha cadeira de rodas, eu não consigo alcançar muitas coisas. E você é alto. E eu sou alto. Mas agora eu já percebi que eles colocaram uma. Tem um símbolozinho bem pequenininho, o símbolo universal da acessibilidade, aquela cadeira de rodas azulzinha, que mudou o símbolo, inclusive. Agora o símbolo universal da acessibilidade, ele engloba outras coisas, por exemplo, o autismo. Então é um desenho mais diferente, tá moderno isso. Mas vai ter atualização ao longo do tempo. Mas aquele tradicional, aquele logo azul da cadeira, bonitinho, só que ele tá pequenininho no canto. Se você clicar nele, ele desce a tela tudo para baixo. Ah, E aí fica menor, só que é tão pequeno, você tem que tem que perceber. praticamente Adivinha. adivinhar. Agora eu sei, mas, por exemplo, eu não demorou pra eu saber que era só apertar aquilo lá que Olha, ele já é vinha uma tudo para dica para baixo. quem É tem uma dica nova. e para criança também. Para criança também.
Então são coisas que assim, você falou, o que mudou, como é que é a minha percepção? São essas coisas que eu vou percebendo que eu posso fazer todas essas coisas, eu não posso me permitir ser excluído, porque Uhum, eu percebo que as pessoas não fazem isso por mal. Mas eu uhum, também não posso permitir, porque senão eu entro numa situação que fica cômodo para mim. Fala, ninguém me chama, então eu não vou. Não, eu uhum, vou. Eu vou. uhum, Ah, mas você voa, cara? Onde que é? Onde que vai ser a reunião que eu vou? Mas uhum, como é que você vai fazer? Ah, não sei, vocês vão me ajudar? Se uhum. vocês forem me ajudar, eu vou. É, eu não percebo em você exclusão porque as pessoas têm preconceito que Não, não querem estar ao seu lado, e não, tal, isso não. né? Graças a Deus, É. né? Mas tem pessoas com múltipla esclerose que sofrem disso, né? Sofre porque muito provavelmente, em algum momento, a pessoa ela tá preocupada em não ofender a pessoa, porque quando você precisa de ajuda para qualquer coisa, você se sente um fracassado, vamos dizer assim, fala, Entendi. poxa, eu não consigo, às vezes eu tenho dificuldade para escovar os dentes. Demora, aí vai lá, escova o dente, é um negócio moroso. Então você fica mal com isso. E às vezes a pessoa ela fala, não, não vamos incluir porque eu não quero magoá-lo. Eu vou chamar para fazer alguma coisa e ela vai se sentir magoada porque ela não vai conseguir fazer. E Uhum, eu não deixo isso acontecer comigo. uhum, Então, eu não sou excluído, mas porque eu também não me deixo excluir e uhum, eu mostro para as pessoas que estão ao meu redor, principalmente, que eu quero estar cada vez mais incluído, seja lá o que for. uhum. Ah, mas vai ter uma escada lá, não tem problema, a gente vai pensar em alguma maneira de vencer esse obstáculo, de como é que a gente vai fazer. Só não iremos em último caso mesmo, mas se tiver alguma chance de acontecer, vai acontecer. E o inverso agora? Como você se aguçou sua sensibilidade, etc., como que você lida com a insensibilidade dos outros? Então, às vezes eu não tenho paciência. Mas como eu sou um cara relativamente paciente, gosto de conversar, eu prefiro o diálogo e trazer a pessoa para perto para tentar forçá-la a ver a falta de sensibilidade. Uhum, Mas não no sentido de imposição, mas de fazer questões, fazer uhum, perguntas, de falar assim: uhum. você não acha que tal coisa assim talvez seria melhor? E a pessoa, às vezes, ela para pensar, às vezes ela responde de primeiro, fala assim: não, não acho, por conta da insensibilidade. Mas aí a gente vai lá, conversa mais um pouquinho e depois entra, Você tem a paciência de às fazer vezes isso? eu tenho, sim, tem bastante até, tem Uhum, bastante. Eu gosto desse diálogo. uhum, Então eu procuro trazer para perto e tentar fazer com que a pessoa ela abra a visão dela para uma coisa mais sensível, não. Mas está difícil. É difícil hoje. Aliás, já conversamos sobre isso. Eu percebo que as pessoas não têm mais paciência para uma série de coisas. sim. Desde questões políticas, que a gente vê aí como é que tá, pessoas brigando, famílias se desfazendo, amizades também se desfazendo por pensamentos diferentes. E só que assim, eu sei que tem coisas que são inadmissíveis por conta de princípio, mas às vezes a pessoa ela foi moldada a só enxergar aquilo. Ela tem uma limitação naquilo que ela está vendo e conhecendo e entendendo. Então, ou eu vou ser radical no sentido, não do sentido de pegar a informação na raiz, mas de radical no sentido de intolerância e de ignorância, estupidez, ou eu vou trazer a pessoa para um diálogo e tentar fazer com Uhum. que ela possa tentar enxergar diferente. Mas Mas é difícil. você acha que você se tornou mais exigente com as pessoas com quem você, de escolha de quem, com quem você quer conviver? Então, sim, sim, eu sou mais exigente, mas ao mesmo tempo, até quem me ensinou isso foi o Hugo, um amigo nosso do Rio, e ele fala o seguinte: até que ponto vale a pena você aprofundar o diálogo ali para tentar trazer a pessoa mais para perto? Ele falou: se não vale a pena, se aquela pessoa não vale a pena para o seu convívio diário, não tem importância, ela vai falar, vai entrar por um ouvido, vai sair pelo É, outro e segue a eu vida. penso a mesma coisa. Agora, quando a pessoa é importante, eu acho que vale a pena tentar Sim, ali um pouquinho de
de diálogo, porque, Mas veja, tem certas coisas que não tem diálogo. Simplesmente não adianta porque a pessoa não ouve. não houve, e aí tem uma série de decisões que eu acabo tomando. Eu tento não me afastar por completo, mas eu começo a manter o que eu chamo de distância segura. Então, sabe aquela coisa assim, vamos nos encontrar numa festa de aniversário, e aí vai ter aquele momento, aquelas 4 horinhas de confraternização, não vamos precisar tocar em assuntos que são mais Isso. delicados, e segue a vida dessa forma. Uhum. Então, é a tal da distância segura. É. Agora, tem outras pessoas que eu acho que vale a pena insistir um pouquinho mais, mas é o que você falou, não vai mudar nada, então voltamos para a distância segura. Tem uma história que o rabino Newton Bonder conta. Eu acho que no livro dele, o Cabala da Inveja, porque É. tem uma trilogia, Cabala da Inveja, da Comida e Cabala do Dinheiro, né? E são as trocas das riquezas, como a pessoa faz essa troca, como negocia, etc. E ele conta uma história de dois rabinos. E eles eram amigos, isso na Idade Média, um morava numa cidadezinha, o outro numa outra cidadezinha. E eles ficavam discutindo o Torá, as escrituras, É. etc. E um deles era muito mais aberto do que o outro era muito rígido na forma de pensar. E esse outro tinha visitado o mais progressista e os dois conversando lá sobre as ideias. E o mais rígido vira para o amigo dele e fala: Eu não posso aceitar o que você está falando. E ele vira para o amigo e fala: Você não pode ou você não quer? E o amigo dele fica bravo e sai, pega o cavalo dele e sai galopando para voltar para casa. E no caminho, ele vê uma pessoa que estava na carroça que atolou. E o moço lá na carroça vira para ele e fala: Me ajude, por favor. E ele fala: Eu não posso. E ele, o moço no carroça fala: Você não pode ou você não quer? Ele para o cavalo imediatamente, ajuda o rapaz, tira ele, ajuda a tirar da tolação lá, e tolamento, e imediatamente volta e vira o discípulo do amigo dele. Tá. E eu acho isso tão maravilhoso, porque não é, as pessoas não querem mudar, não querem ver, não querem, não abrem. Talvez você esteja errado, talvez eu esteja errado. Sim, perfeito. Perfeito. Eu tenho que estar aberto de ver, eu tenho que observar de todos os lados, porque nada é absoluto. Então, por que que eu acho que eu estou certo e por que que eu não posso mudar o que eu penso? Por exemplo, pode ser que eu esteja totalmente errado em tudo que eu falo em relação ao MJID. Pode ser. Ah, se alguém me apresentar alguma coisa para me mostrar que está tudo errado, eu vou, caramba, então eu vou ter que mudar tudo. Sim. E isso é um convite ao debate, inclusive. Uhum. Porque eu não consigo acreditar, por exemplo, que qualquer coisa esteja 100% errada. Não, né? Mas tudo pode ser aperfeiçoado. Uhum. Porque, de acordo com o meu ponto de vista, ou com o seu ponto de vista, e claro, apresentando coisas que sejam, que possam somar ao debate, tudo bem, não adianta vir com uma coisa e falar, eu vi aqui no Google, no influencer que falou que. Não, Não, cara, não, desculpa, não. isso Isso, é, parou a conversa aqui, não vai dar para prosseguir. exatamente, não é isso. Mas a gente aprofundando e aí sendo radical, ou seja, indo na raiz das informações, a gente consegue acrescentar e moldar, o tal do diamante bruto. Sim, Você vai lapidá-lo e vai deixá-lo cada vez mais. Então podemos estar errados, sim, sempre, sim. mas não totalmente. Acho que não totalmente. Eu acho que Não, sempre aberto alguma para coisa tem. alguma coisa tem. Provavelmente, se, não, tudo que eu
não está tudo errado, mas pode ser que algumas informações. Aliás, teve um caso em que eu estava dando aula e eu tinha lido o livro da Betty Edwards sobre o lado direito do cérebro, desenhando com o lado direito do cérebro. E tem uma coisa errada nesse livro, ela precisa saber disso. E eu estava falando dos dois lados do cérebro, Tá. né? E foi feito o Roger Sperry, que descobriu quais são os atributos dos dois lados do cérebro, conduziu uma série de experimentos com pessoas que tinham cérebro separado por uma lobotomia. Então, o lado direito realmente não sabia o que o lado esquerdo estava fazendo. E ele desenvolveu uma lente que permitia que a informação entrando pelo olho estivesse indo totalmente para o lado esquerdo do cérebro ou totalmente para o lado direito. Só que ela descreveu esse experimento dizendo que foi uma lente que cobriu o olho inteiramente direito, então só que estava entrando no lado esquerdo estava indo para o lado direito do cérebro. E eu, repetindo isso, eu não chequei se isso estava certo ou não. E tinha um oftalmologista no meu, fazendo desenho comigo. Ele fala, desculpe, professor, mas essa informação não pode estar certa. Porque o que entra na metade de cada olho, lado esquerdo, vai para o lado esquerdo. O que entra na metade de cada direito, olho lateral direito, vai para o olho direito. Então, uma lente dessa não vai adiantar nada, vai informação. E eu falei, caramba, será que ele está errado? Eu estou errado? O que que está? Eu fui lá na USP, fui procurar os livros originais e descobri que ele desenvolveu uma lente que só cobria metade do olho. Então tá errado no livro, se você ler o livro. Corrija o. Ela cobria metade de cada. Mas você tem que, se você recebe informação, você tem que ter humildade e dizer, vamos ver o que é certo. Eu acho que você falou uma coisa aqui. O será. Você recebeu uma informação. Será que eu estou errado ou será que eu estou. Será? Essa é uma pergunta que eu sempre me faço. Eu não estou duvidando do que você está me informando. Eu estou falando será para eu buscar a confirmação daquilo que você. Ou uma coisa ou outra. Não é? Ou estou errado ou você está errado. Então, eu recebi uma informação. Estou lendo um livro, estudando um assunto da engenharia, ou seja lá o que for. E aí aparece uma situação que eu falo, eu não sei bem disso. Será que é isso mesmo? Será? Uhum. Eu vi isso nas palestras do professor Cortella. Sim. Será? Então, esse será, ele só vai fazer a gente crescer. Porque conforme você vai buscando mais informações sobre esse determinado assunto, qualquer que seja, você vai tendo contato com outras informações que vão acrescentar aquele assunto. Então, você só vai crescer, cara. Eu acho que são duas palavras. Será é uma palavra maravilhosa porque faz você refletir sobre as coisas. E a outra é e se? E se? E se for assim? E se se eu faço isso? E se isso incita a criatividade, a descoberta, a possibilidades, porque e se? Você sabe que na minha área de trabalho, da engenharia, você falou uma coisa importante. Às vezes eu desenvolvo um projeto, mando para a obra. Tem engenheiro que não ouve o pessoal da obra. Vai ter que fazer assim e pronto. Do jeito que está no projeto e pronto. Eu não. Eu gosto de ouvir o pessoal da obra e falo assim, o que você achou do projeto? Por que eles vão. Às vezes eles vão sugerir. Ele fala, Gustavo, e se fizesse dessa forma? Eu acho isso sensacional. Por quê? Porque quando ele traz isso para mim, provavelmente o fato dele estar ali todo dia, eu não enxerguei dessa forma. Por isso que eu fiz daquele jeito, achando que poderia ser melhor. Mas se ele me trouxe uma situação que talvez poderia ser melhor para ele, qual que é a minha função nesse momento? Verificar se executar daquele jeito que ele sugeriu, o e se, vai funcionar da mesma forma. Sim. Então cresce.
o cara da obra e cresce eu em conhecimento. Não existe teoria sem prática e não existe a prática sem a teoria. Eles precisam andar junto o tempo Sim. todo. Quando eu entendi isso, o meu trabalho ficou melhor. Então, quando eles mandam uma coisa do e se, eu falo, não, eu entendi o que você falou, é mais fácil de executar, mas não vai funcionar por causa disso, disso e disso. Aí eu mostro para ele, de forma teórica, por que que não dá certo, e ele vai entender. Agora, se der certo, eu falo para ele, cara, funciona por causa disso, disso e disso, ó. Fiz aqui a verificação e funciona. Obrigado E pela. tem o oposto, né? O mestre jovem, não, isso vai cair. Eu já ouvi algumas vezes e falo assim, pô, mas faz 20 anos que eu faço desse jeito. Eu falo, faz 20 anos que você faz errado. É difícil, porque normalmente eles têm mais idade do que eu até. Então é difícil de ouvir quem tem menos idade. Esse é uma das coisas que eu acho que me faz crescer, poder ouvir os mais jovens. Sim. Então o Enzo, meu filho, às vezes ele fala uma coisa, me fala, pai, tal coisa assim. Eu falo, pô, mas no meu tempo não era assim. Ah, mas agora é assim que. Aí eu entendi. Pode ser que você está certo, Talvez pode ser melhor, né? você está, talvez você esteja certo, é melhor. E, cara, mas olha, tenta fazer Só assim, pode ser que tão bom quanto. tão bom quanto, e pode ser que se eu falo assim, ó, na minha época eu fazia dessa forma, aí ele vai me explicar por que que não mais, ou senão ele vai falar assim, não tinha pensado por esse lado. E aí a gente só tende a crescer. Exato. Só tende a crescer junto, sempre. Bom, nós temos que parar porque já faz uma hora, passa Passa rápido. rápido. Conversa entre a gente sempre vai mais que uma hora, né? Nunca é uma hora. Nunca. Telefonema é sempre mais que uma hora. Mas é sempre bom falar com você, você passar sua experiência de vida, que as pessoas percebam isso, porque tudo isso ajuda a pessoa que quer colocar o visagismo em prática, Sim. de ter uma compreensão do outro, de ter que sair dos pré-conceitos, né? E que a outra coisa é que não existe limitação Não existe limitação. absoluta, né? Existem limitações que tudo tem como contornar. A limitação, ela pode até existir, mas ela não pode se transformar numa impossibilidade. Não, eu vejo, você vai ficando mais velho, vai surgindo um monte de limitações. Mas isso não impossibilita de você levar a Exato, vida. exato. Mas tem muitas pessoas que chegam numa certa idade e simplesmente desistem de tudo porque não podem fazer como faziam antigamente. Só que você pode fazer diferente, você pode contribuir de outra forma, Perfeito. né? Então, isso eu acho que é uma lição de vida para as pessoas. E o que é tão importante de tudo que a gente faz? Por que é tão importante poder fazer X ou Y? Você pode fazer com que essa limitação deixe você fazer ser tão valioso e tão maravilhoso quanto o que você deixou de fazer. Exatamente. Você é uma lição disso, você é um exemplo, para mim você é um exemplo, e eu tenho orgulho de ser seu amigo. Obrigado, Felipe. E Obrigado pela muito confiança. obrigado de ter vindo, contribuído para a gente, e muito obrigado a vocês de ter assistido. Dá seu like, siga a gente e até o próximo Visagismo em Foco.